Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. A gente chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques do mercado financeiro. Nessa tarde, o mercado que está praticamente no 0 a 0, 119.090 pontos, subindo 0,02. Até agora há pouco estava caindo 0,02, agora já sobe 0,02, praticamente no 0 a 0. Nesse dia depois do Standard & Poor's elevar, alterar a perspectiva para o Brasil pela primeira vez desde 2019, saiu de neutro para positivo a perspectiva de Brasil, saindo aí, mantendo ainda em BB- de estável para positivo, toda essa movimentação que acabou fazendo com que o mercado ontem tivesse bastante ânimo, fechasse em quase 2% de alta, também mexendo com os juros, curva de juros para baixo, dólar para baixo, e um sentimento um pouco mais positivo em relação ao mercado financeiro. Hoje, as coisas já começaram um pouco diferentes, já existia um pouco de pé atrás, já existia um pouquinho ali de reprecificação, mesmo com todo o ânimo de ontem. Hoje, o mercado praticamente no 0 a 0, até tentou chegar nos 120 mil pontos, mas ainda não foi dessa vez, principalmente porque a gente viu um movimento de alta em Petrobras logo pela manhã e aí depois virou sinal, movimento de baixa para Petrobras, depois também que a companhia anunciou queda no preço do combustível, no preço da gasolina, nas refinarias já a partir de amanhã, 13 centavos de redução para a gasolina. Além disso, o mercado ficou um pouquinho também ressabiado com Petrobras, depois de declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele disse o seguinte, que há um claro desdém da Petrobras com a política do gás. Se houver gordura, a Petrobras pode contribuir para a queda ainda maior no preço dos combustíveis e que a Petrobras deve trabalhar para recomprar refinarias vendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas frases do ministro de Minas e Energia acabaram trazendo uma certa sensação de pessimismo do mercado financeiro com Petrobras, que já estava atingindo máximas históricas, atrás de máximas históricas, inclusive passando dos R$30, e a gente vendo que depois desses anúncios, depois dessas frases de Alexandre Silveira, as coisas começaram a azedar um pouquinho ali para a Petrobras. Além disso, o anúncio de redução no preço da gasolina também reprecificou um pouco as expectativas em relação à inflação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas se essa parte de Alexandre Silveira acabou trazendo um certo pessimismo para o mercado, a S&P também, o Standard & Poor's Global, também alterou perspectiva de rating para a Petrobras, Petrobras, Bradesco, BRF e outras empresas, o Standard & Poor's trazendo ali perspectiva positiva para um monte de empresa aqui na Bolsa Brasileira e isso também trazendo uma mexida aí com os ânimos do mercado. A gente tem essas informações, tem outras questões também que estamos debatendo, a gente ainda no rescaldo da taxa de juros lá nos Estados Unidos, manutenção, onde a gente fez uma ampla cobertura por aqui, os mercados ainda seguem um rescaldo, uma repercussão dessa história. Também hoje mais cedo a gente teve elevação de taxa de juros lá pelo Banco Central Europeu. A gente teve também corte de juros pelo Banco da China e isso mexendo também com as expectativas do mercado por conta, claro, de possibilidades de mais estímulos na China e o que restaria para o Brasil nessa movimentação. Bom, além de tudo isso, a gente tem toda a movimentação referente à entrada de investidor estrangeiro, mais de 6 bilhões de reais chegaram ao Brasil, vindos lá de fora, só nesse mês de junho, e isso ainda mexe com o nosso mercado. Bom,
Esses são os principais temas, os principais assuntos que a gente vai debater por aqui hoje e, claro, com a nossa bancada que já está por aqui, com os nossos comentaristas que sempre estão por aqui conosco e não seria diferente nessa quinta-feira. Muito boa tarde, Alexandre Cabral, muito boa tarde, Marcos Saravalli. E aí, Saravalli, tudo em ordem? Boa tarde, Cabral, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Boa tarde, Cabral. Tudo em ordem. Boa tarde, meu povo, boa tarde, tudo de paz, graças a Deus. Marcos Saravalli. A Standard & Poor's resolveu mexer num tema sensível aí, né? Perspectiva para o Brasil, saiu de estável para positivo. E aí, ontem a gente viu toda aquela movimentação no mercado financeiro, falou, agora vai, agora é lua, agora quem não pega o bonde vai ficar na estação. E houve um certo movimento muito forte, né, no mercado. Como é que você viu essa situação aí, Marcos Saravalli? O que você pode contar para a gente a respeito de talvez mudanças no rating brasileiro? Talvez o grau de investimento mais próximo, né? Será que vem? Mas até eu vou responder e já fazer uma pergunta para o Cabral. Saiu durante o pregão e a movimentação a gente viu muito forte, né, em todos os ativos. Uma hora antes de fechar pregão, mais ou menos. Você falou que era favorável do Copom divulgar durante o pregão, né? E mudança de rating. Também? Porque pegou todo mundo ali. A gente já tinha ido embora, Felipe, pro descanso mais cedo. E como o Cabral falou. Se fosse Saravalli, não ia pegar, ia descobrir no rádio. Ia descobrir no carro para ir para casa e teve aumento, né? E Saravalli estão fazendo essa maldade dele trabalhar de tarde, né? Porque ele trabalhava até meio-dia. Até as 4. Até as 4. Agora você está chegando então às 11, né? Hoje foi um pouco depois. Um pouquinho depois, né? Jogou golfe e veio para casa. Então tá. Vai ser favorável? Eu estou a favor. Porque tudo com o mercado aberto, com exceção de resultado. Porque resultado, balanço e balancete é muito grande, até ler, interpretar. Tem gente que reclamou, Felipe, ontem na divulgação. Mas a agência de risco... que eu estava falando hoje de manhã com o Sérgio. Quando a gente ganhou o grau de investimento em 2008, o mercado estava aberto. Sim. Foi no finalzinho, comecinho da tarde. Eu lembro até, o Felipe, curiosidade, eu estava no Cellside, eram dois finais de mês, né? Os dois era uma quinta-feira, dia 29, dia 30, coisa assim. E a gente estava fazendo reunião de estratégia de carteira. Pro mês seguinte, né? Só que lá fora estava pegando fogo já, né? Já estava a crise já tinha tomado, só que aqui no Brasil a gente com investment grade. Vamos fazer uma carteira mais conservadora, se proteger e tal, né? Investment grade, muda tudo no meio da reunião. Isso era quinta-feira, final do mês. Eu acho que segunda já era mês seguinte. Acho que foi 30 de abril e 30 de maio, alguma coisa assim. Os dois. Eu tô com abril na cabeça. Eu me lembro que eu fazia gestão de fundo e a gente se ferrou, maluco. Em qual sentido? Na época, o fundo era marcado pelo médio. E o fechamento foi muito acima do médio. Muito. Porque foi a primeira vez que o Brasil era grau de investimento, acho que na vida, coisa assim. Exato. Então, o mercado explodiu pro lado bom. Tipo, juros despencou, real valorizou e a bolsa explodiu, faltando, sei lá, 1h30 para acabar o mercado. E o médio já estava formado, porque o volume de manhã tinha sido muito bom. Aí a cota do dia seguinte, ela não fazia sentido quando a pessoa ia olhar a notícia. A pessoa ia olhar a notícia, real valoriza tanto, juros cai e bolsa dispara. Aí você via a cota se subindo zero pouquinho. Mas ainda bem que deu para pegar a cota do mês. Aí a cota de sexta para segunda, ela foi boa. Eu lembro disso, acho que foi uma quinta-feira, no meiozinho da tarde ali. Foi impressionante. E como era a primeira vez, a gente não tinha informação do que poderia ser, né? Então, hoje a gente tem expectativas, consegue fazer alguma estatística do que pode ser volume comprador, se o Brasil virar investment grade, enfim, que os fundos automaticamente... Eu nem sabia que era fluxo estrangeiro naquela época, mano. Eu me lembro que a pessoa que leu, eu estava num local sentado, a pessoa... Cara, saiu aqui no broadcast, Brasil grau de investimento. Aí a gente, Brasil grau de investimento, rapaz. Quer dizer que vai vir gringo aplicar mais no Brasil? Mas como é que é isso? E o mercado, uma peruca voa do caceta, e a gente tentando interpretar a frase. Eu lembro, eu acho que foi quinta-feira, 30 de abril. Foram dois finais de meses, um seguido do outro. O Saravalli. Foi uma agência depois a outra. Mas para virar grau de investimento. Para virar grau de investimento.
Caminho longo. Caminho longo. Não sei se a gente vai colocar os gráficos agora, podemos colocar já. Então vamos colocar já que a gente mostra de uma forma ficar bem visual para a gente entender. Primeiro, de onde estamos para onde iremos, é isso? A provocação que eu deixo, consegui colocar. Pode colocar o gráfico cheio na tela. Primeiro, o que a gente tem aqui, que é a provocação que eu vou fazer para o Cabral depois, né? A gente já tinha ali, por exemplo, em 2019, dezembro de 2019, uma elevação, né, do Outlook. Esse aqui são as últimas revisões. A gente consegue ver lá em 2019, depois foram manutenções para a S&P, a Fitch chegou até a colocar negativo algumas revisões, mas desde 2019 a gente não tinha pela S&P uma revisão. Então, até é interessante, eu vou fazer provocação para o Cabral depois, de quem balança aqui, se é o cachorro que balança o rabo balança o cachorro, porque lembra que em dezembro de 2019 a Bolsa também estava explodindo, né? Então parece que as agências chegam realmente atrasadas ou a Bolsa se antecipa muito, né? Ou essa vai ser a provocação. Então, depois de mais uma alta forte na Bolsa, o S&P, a Standard & Poor's elevando o Outlook, né? Ou seja, a perspectiva, a gente consegue ver ali na última linha, a gente tinha a penúltima manutenção, foi da Fitch ali no ano de 2022. Então, esses aqui são as mudanças não de rate, mas principalmente as mudanças de Outlook. E aí você entende que no próximo gráfico a gente tem o rating, né, de por cada agência, né, onde que o Brasil está hoje. E como o Felipe falou, pessoal, antes de chegarmos no grau de investimento, ainda temos praticamente 3 níveis pela Standard & Poor's, ou seja, teremos subir 2 mais 1 para conquistar o grau de investimento. Então, o Brasil ainda é considerado junk, né? Aí a denominação que vocês se sentirem melhor. E essas aqui são informações públicas aí que a gente consegue encontrar na internet, tá? Então, insights sobre rating você consegue encontrar. Então, aqui as agências, cada uma utiliza uma metodologia, utiliza um rating, não necessariamente estamos no mesmo rating em todas as agências, né? Mas o recado é, estamos mudando a perspectiva, mas ainda muito longe de voltarmos para grau de investimento. Então, o que a gente sabe hoje é que tem muitos fundos hoje que simplesmente não investem no Brasil por não sermos grau de investimento. Então, a bolinha verde ali, basicamente, é porque houve a mudança do Outlook, né, da perspectiva. O que a S&P está falando? Tudo mais constante. Se eu for fazer uma revisão daqui para frente, eu vou revisar para cima. Mas como a gente viu no gráfico anterior, já tivemos outras revisões do Outlook, mas não necessariamente mudando o rating. Tá? Então é super natural mudar o Outlook para positivo para negativo, mas não necessariamente vai ocorrer a mudança do rating em si, tá bom? Você muda uma percepção, mas não muda o rating em si. É isso. Então, de novo, aconteceu em 2019 a mudança do Outlook pela própria S&P, mas desde lá para cá não mudou-se o rating pela Standard & Poor's, tá? Então, e também não tem nenhuma agenda, não tem nenhum cronograma, não quer dizer que a Moody's semana que vem vai mudar necessariamente o dela, como a gente viu, até a última revisão por parte da Fitch foi de manutenção publicamente em 2022. Então, cada agência segue uma metodologia, uma velocidade, é lógico que elas andam relativamente parecidas, próximas, mas não necessariamente a gente vai ver mudança de rate e mudança de Outlook pelas demais agências, né? Mas a provocação que eu queria deixar para o Cabral, voltando aqui, é justamente essa, né? Será que as agências balançam o cachorro ou o cachorro balança o rabo? O rabo balança o cachorro, sempre são depois. Porque... Sempre estão atrasadas. Em 2019, eu lembro não só a Bolsa, mas era um cenário que a Bolsa estava subindo muito forte. Aí no final do mês a agência vem e fala, não, realmente estava tudo certo, né? E aí tem a revisão do Outlook. Foi a última Outlook revisado da S&P. De novo, a Bolsa sai na frente. Principalmente a Bolsa, né? Eu quero só comentar alguns países que são pares do Brasil. Brasil, África do Sul, Macedônia, Bangladesh, Uzbequistão. São pares do Brasil. Quem está melhor do que Brasil? República Dominicana, Vietnã, Guatemala, Geórgia, Grécia, Paraguai, Marrocos, Azerbaijão, Colômbia e mais vários outros. Panamá, Romênia, Aruba.
Estão todos melhores do que o Brasil. Croácia, Hungria, Itália, Botsuana. Desculpa, eu tenho que rir. Botsuana é melhor do que o Brasil, maluco. Malta. Todos eles têm rate melhor do que o Brasil. Só Que beleza. Só a gente teve uma época que o nosso rate era pior do que de Angola. Numa desses tombos de malucos aí. Porque como o petróleo tava bombando, Angola tava passando mal de ganhar dinheiro. Então tava pior do que Angola. É, meu povo. Mas eu concordo, Felipe, só para terminar, eu concordo com a opinião do Cabral. A gente tem e invariavelmente, até esse ano 2023, talvez a grande crítica seja para as auditorias, né? Mas tem uma crítica muito grande para as agências de risco, que elas olham, quando vão olhar o filme, olham muito atrasado, tem a sua metodologia, tem a sua velocidade, e às vezes elas olham muito para o que está acontecendo agora, né? No curto prazo, quando a gente olha para a empresa. O lado bom é o que você falou, Felipe. Na sequência vem a mudança de outlook para todas as empresas também, principalmente as empresas estatais que a gente acompanha. Então isso pode impactar, por exemplo, em redução de custo de capital. Então a empresa que você é sócio, você é acionista, veja a próxima captação da empresa, se foi menor do que a anterior. Se começar a gente ver isso aí é valuation na veia, isso é potencial de evolução na veia. Então é importante isso. Veja essa lista que o Felipe falou, veja a próxima captação, né, e compare com a captação anterior em termos de custo de capital, né? Quase 20 empresas, Saravá. É uma lista bem grande. Isso mas só mudaram a expectativa também, né? Só a expectativa. Mantém a classificação, mas muda a o Brasil. Perspectiva de rating. É isso. Geralmente eles mudam um ano, então até final do ano, primeiro tri do ano que vem, podemos andar de patamar. O Saravalli, levando em consideração essa lista singela que o Cabral trouxe aqui pra gente. Sofre da flor. Só a gente só fina, elegante, sincera. O Saravalli, e aí a gente olha, né, para o Brasil e muitos investidores, pelo menos a maioria dos brasileiros investindo em Brasil, investindo por aqui, em empresas daqui. E aí você olha um rating, ou pelo menos pares aí do Brasil, a gente olha e fala, poxa, mas o pessoal vai investir nesse lugar. Tem uma expressão, home bias, né? Da gente olhar para o Brasil achando que aqui é o melhor lugar do mundo. Não que não seja, eu adoro o Brasil, mas olhando para investimentos e você compara com essa lista que o Cabral citou aí, fica meio deslocado, né? Olhar para o Brasil em investimentos. Tem uma máxima, né? Até quando a gente olha muito para fluxo de estrangeiro aqui no Brasil, principalmente nesse ano de 22, 23, automaticamente os fundos considerados passivos que acompanham algum índice, né, o mais conhecido é o MSCI, automaticamente eles têm que alocar nesses países. Daí ele vai procurar o índice mais líquido, mais conhecido, mais negociado, aqui no nosso caso o Ibovespa, por exemplo. Então imagina que o seguinte, a gente em um determinado momento, ou esses pares vira um grau de investimento, melhora o seu rating. Automaticamente você tem que ter uma entrada de fluxo para alocar nesses países, né? Então essa que é a briga por recursos, principalmente recursos passivos. Depois isso acaba traduzindo em menor custo de capital de longo prazo, mais investimentos produtivos no país, reduzindo a taxa de juros de longo prazo. Então uma série de boas notícias. Mas no curto prazo, por isso que a bolsa sobe tão rápido. Nessa expectativa, eu acho que a gente está muito longe do grau de investimento, mas essa entrada de recursos passivos. Aí não tem como, não tem nem análise, não tem nem comparação, né? Olha o rating, tem um peso ali no índice, 2% tem o Brasil, 2% tem o Paquistão, os dois são o mesmo rating, tem que entrar recurso nos dois países de forma igual, de forma passiva para fazer essa distribuição. Mas tem alguns países que são comparáveis ao Brasil, mas quando a gente olha para investimento, a gente sempre olha os mesmos, não necessariamente a gente olha para o rating, né? A gente olha para tamanho de economia, população, PIB per capita, olha para outros indicadores. Então, a gente é mais comparado com Turquia, talvez África do Sul em alguns momentos, México, outros países da América Latina, né? Mas você vê como, em termos de rating, tem alguns países que estão até melhores do que o Brasil, mesmo tendo economias bem menores, ou enfim, outros indicadores piores do que nós, né? E muita gente também, complementando o teu, não tem mercado financeiro para ter investimento. Você não tem como, ideia maneira, legal, vou no mercado financeiro do Paraguai. Vai não. Não tem, né? Você tem sistema bancário legal, mas não tem bolsa o suficiente para isso.
eu vou sair daqui para aplicar na bolsa de Botsuana. Vai não. Andorra. Vai não. Não tem mercado para isso. Peru tem bolsa, mas tudo que o Peru negocia deve ser menor que só a Petrobras. Não aguenta a liquidez. Não tem liquidez. Eu fico imaginando... Ele é melhor no rate, mas ele não está no rate do mundo prático de bolsa, entendeu? Imagina, ficou pensando o pessoal da BMC lá no Peru e fala assim: caramba, vocês viram quanto que a Petrobras negociou hoje? Sabe quando a gente fala da Apple? Eles olham pra cá e falam assim: sabe? Caraca, hoje a Petrobras negociou quase 3 bilhões de reais. Você viu? Nossa bolsa inteira aqui durante um mês. E aí descobre uma Tesla lá, igual o Cabral descobriu aquele dia, que Tesla negociou muito mais do que a própria Apple. Ô Cabral, mas nessa história de mudar a perspectiva, quem não concordou muito foi o Goldman Sachs, hein? Falou que essa melhora aí na perspectiva do Brasil é algo inesperado, dado que o novo arcabouço ainda não foi aprovado, perspectivas e o conteúdo final da reforma tributária ainda são incertos, ainda tem muita coisa que mostra uma deterioração das políticas microeconômicas e do ambiente regulatório, e que para o Brasil recuperar o grau de investimento precisa de mais reforma, precisa de reforma política, precisa de reforma micro, macro, precisa melhorar muita de coisa. ponta a ponta. Eu acho que se foi dado, vamos surfar a notícia. Mas eu não teria dado esse grau de investimento para o Brasil ainda não. Primeiro, a votação já passou no Congresso? Não. Não passou. Arcabouço ainda não. Ainda não passou no Congresso. Então, e aí? Se não passou no Congresso, o que vai acontecer ainda no Senado? A ponta credora da operação, que é o ativo, e esse ativo, como é que o ativo, a receita, como é que a receita vai vir da onde? Eu acho que é muito antecipada essa decisão do Standard Poor's de subir a nota, tá? Eu não teria subido de verdade. E você, Marcos? Eu estava lendo aqui também a opinião do Becker, lá, o estrategista do Bank of America, aqui do Merrill Lynch, compartilhando também dessa mesma opinião. De certa forma, um tom mais conservador e mostrando que... Lógico que ele está fazendo, comparando aqui, no caso da opinião dele que saiu na mídia, em relação ao grau de investimento. Ele fala que estamos muito longe, precisamos um caminho muito grande aí de reformas para nos tornarmos bons pagadores. Tá? Lembrando que quando a gente fala de rate, é basicamente a percepção, a probabilidade, né, o risco de insolvência, o risco de você não pagar, o risco de você... não conseguir honrar com as suas dívidas. Então, basicamente, isso que é o rating. Né? Então, a gente precisa lembrar o Brasil. O Brasil ainda é visto muito próximo da América Latina, enfim, outros países. E se a gente pegar desde o início do século até agora, a gente só dá sinais de expansão da nossa dívida. Então, essa preocupação que uma agência de risco tem que ter, assim como menos um analista como eu, analista de equity, mais um analista de crédito. Né? Então, a empresa... O governo tem capacidade de honrar com esses juros, tem capacidade de começar a reduzir a sua dívida em algum momento? É isso que precisa ser avaliado por uma agência de risco, como um analista de crédito né? E não como um analista de equity, não está colocando outros fatores. Basicamente é a capacidade de honrar, de assumir os juros, assumir dívida e em algum momento estabilizar a sua dívida e começar a reduzir. Então essa é a preocupação e aí depende realmente de fatores de longo prazo. Então por isso que as críticas, né, são interpretadas, a gente consegue entender bem as críticas pelo Goldman Sachs e pelo Merrill Lynch. Né? É engraçado, Saravalli e Cabral, porque parece que a Standard & Poor's chegou, olhou para o cenário e falou, pô, bacana, hein? Vou mexer na perspectiva. Mexeu, aí as outras casas olharam para ele e falou, ih, olha lá, empolgou, vai com calma aí. Aí faz um relatório ali para dar uma... segurada, uma baixada na bola da SP, né? Falando, ó, calma aí, tá muito empolgado. Tá chegando atrasado, que é uma justificativa porque tá chegando agora, né? Não empolga, não. Espera acontecer as coisas. Chegou atrasado e quer sentar na cadeira no meio do campo do futebol, né? Chegou agora, já quer ficar no meio para ver o campo meio a meio.
Ô Cabral, rapidinho aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo, estava falando aqui sobre a entrada do dinheiro estrangeiro, 6 bi em ações na B3 no mês de junho. E pelo que você tinha comentado nas suas redes sociais, o gringo tá daquele jeito, né? O gringo tá com vontade, porque dos 4 melhores fluxos estrangeiros do ano, 3 foram nos últimos 3 pregões. Exatamente, O gringo coisa olhou pra doida. Brasil e falou... Ó, na sexta-feira, dia 9, foi o maior volume no único dia no ano, 1.800 bi. Na segunda-feira, dia 12, 1.639 foi o terceiro melhor volume diário. Na terça-feira, dia 13, 1.618 foi o quarto melhor volume diário. O segundo melhor foi lá em janeiro, 1.700. Então, nesses últimos 5 pregões, gringo... Para vocês terem ideia, esse mês nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Peraí, bem perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 pregões. Só teve saída em 1, que foi no dia 5 de junho, de 315. Mas o que ele fez do dia 9 para cá foi brincadeira. 1.800 bi, 1.639 e 1.618. 5 bi e 83 milhões da sexta-feira para cá. Volume muito forte. E aí, 1 bilhão e 50 mil dólares, mais ou menos. E aí ontem, com essa história da SP, talvez tenha um fluxo bom também. É provável, é bem provável. Não para mais. Lembrando que sexta-feira foi feriado, né? Foi entre Foi feriados. focado. E o volume de Petrobras foi quase 2 bilhões e 400 milhões de reais no meio do feriado. A bolsa subiu em 33 nesse dia. Subiu forte. E foi o penúltimo dia antes dos dividendos. Quem também. diria? Segunda-feira foi o último dia, né? Um dia com, segunda-feira, dia 12, dia dos namorados. E estrangeiro claramente comprando várias ações, principalmente um volume muito grande em Petrobras, né? Quem veio estava no feriado aqui aproveitou. Só um dado curioso, sexta para segunda foi X, mas quando cai no... Foi segunda para terça. Mas quando cai no bolso, já caiu, vai cair? São duas parcelas, depois no intervalo eu bato aqui, mas são duas parcelas para frente. Acho que é julho que chega o crédito. Setembro ou dezembro, sei lá. Que parte podia ser realocação, entendeu? Mas não é o caso. Mas ainda não, o crédito é lá para frente, não é agora em junho. É isso então. Na volta do feriado eu volto com essa informação. Em volta do Pós-feriado? feriado. Na volta do intervalo. Feriado. Que feriado agora? Só 9 de julho. Só em setembro. São Paulo ainda, né? Mas é normal. Aí, a bolsa tá então, normal. Eu tô falando, é feriado em então, São o Paulo. próximo feriado para mercado financeiro, 7 de setembro, se for dia útil. Feriado para no meu caso vai ter. Se não, eu posso chamar day off, pode chamar quando vocês quiserem. Porque em junho não tem mais feriado, julho, dia 9 não é mais, agosto não gosta da Bíblia, nunca tem feriado, 7 de setembro. Boa! É isso aí. Vamos então agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no BMC Market, trazendo muito mais informação e repercussão aqui no mercado financeiro. Continue com a gente. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. BMC News. Informação que gera valor. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, trazendo os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa quinta-feira. Estamos ao vivo, 3 horas e 2 minutos, quase 3 horas e 3 minutos. E a gente já vai chamar aqui para a nossa conversa o convidado dessa tarde, Marcelo Nantes, gestor da Asa Investments, aqui conosco, junto com o Sara Vale, junto com o Alexandre Cabral. Muito boa tarde, Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo. Boa tarde, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Marcelo, a gente estava comentando aqui mais cedo a respeito dessa mudança de perspectiva por parte do Standard & Poor's e essa possibilidade, né, de fazer uma movimentação no mercado financeiro, como a gente viu ontem, né? Mas daqui para frente, trazer um pouco mais de olhar de investidores aqui para o Brasil. Queria saber sua visão sobre isso. Você acha que essa revisão, essa nova perspectiva pode abrir mais espaço para investidor estrangeiro, inclusive nesse momento em que a gente já vê o investidor estrangeiro tendo um pouco mais de apetite aqui pelo Brasil? Como que você está vendo toda essa movimentação? Bom, vamos lá. Essa melhoria de outlook, obviamente, positiva. Eu acho que é uma validação do que o mercado já vem precificando nos últimos dias, né, principalmente com essa queda de juros, a atividade vindo um pouco melhor, a inflação vindo um pouco melhor, o governo começa a ter um desenho melhor do como vai ser o arcabouço fiscal, você diminui o risco de cauda da dívida melhorar, coisa que a gente discute aqui todo dia e a gente tem nossas opiniões, nossos vieses. Quando vem de uma entidade independente, né, fora do Brasil, e dá uma melhoria de outlook, então eu acho que primeiro para o investidor estrangeiro, vindo de um órgão estrangeiro, valida o que a gente está vendo e traz um pouco mais de credibilidade para o discurso do próprio governo, do que o mercado brasileiro tem falado, e eu acho que o investidor estrangeiro já vem olhando o Brasil há algum tempo, mas valida um pouco as teses, né, que eles têm olhado para o Brasil. Eu acho que isso começa a trazer mais atenção para o Brasil. A gente está vendo aí os efeitos que já está tendo no câmbio nos últimos dias, né? Então, isso é muito bom para trazer capital para o Brasil. Acho que sim, a gente vai ter um maior apetite de investidor estrangeiro para diversas classes de ativos no Brasil daqui para frente, um aumento de apetite. Né?
Marcelo Cabral aqui falando, tudo bem? Bem. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, meu camarada. Precisava eu não consegui ver ainda o motivo para a possibilidade de mudar o rating, de tirar de neutro para positivo. Porque eu entendi teus argumentos, mas, por exemplo, ainda não passou no Senado. Ouriz ontem estava falando que estava conversando com Lira, que ele vai respeitar as decisões tomadas por Lira, que por ele, o Ziz, né, que se voltar para a Câmara vai ser apenas um voto simbólico que vai passar direto. A gente ainda não sabe como, temos o arcabouço, temos uma regra que está passando, mas como é que vai ficar a receita? Ainda tem receita tributária. Então tem horas que eu acho que o S&P, que a gente sempre critica, que as agências de rating andam atrás, né? Então sai a notícia que aí eles se posicionam. Só que eu acho que dessa vez eles se posicionaram antes do negócio acontecer. Eu acho que eles quiseram se antecipar, eu não consigo ver. Eu entendo surfar a notícia, já que saiu, vamos analisar e tentar ganhar dinheiro com essa análise que aconteceu. Mas eu não sei se eu daria essa mudança, entendeu? Seu primeiro comentário é o que eu ia falar, exatamente. As agências de rating tendem a ser um pouco atrasadas nos movimentos, né? E agora a impressão que deu foi que a S&P se antecipou um pouco. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: existia desde o final do ano passado, eu diria até antes da eleição, quando se aprovou despesas extraordinárias no segundo semestre do ano passado, existia um temor grande da trajetória da dívida pública em relação ao PIB. Né? Peraí, jogamos aí o Bolsa Família, o Auxílio Brasil para R$600, Bolsa Caminhoneiro, taxista, uma série, e aí depois veio, agora passou o gasto extra PEC, quando o novo governo foi eleito. Então, existia uma certa dúvida, uma incerteza grande de como seria aí, e o teto de gasto ia acabar, como é que seria o compromisso desse novo governo, quais seriam os limites que se teria daqui para frente. Eu acho que essa votação do arcabouço fiscal, ela trouxe, pelo menos, ela diminuiu bastante o risco de uma trajetória descontrolada de aumento da dívida pública. O que eu acho que essa mudança de outlook veio é que já existe um certo consenso, como você disse, não tem garantia nenhuma, de que esse arcabouço, como está, ele está longe de ser perfeito, mas como ele está, ele deve ser aprovado no Senado e, se precisar voltar para a Câmara, não deve ter grandes impactos a ponto de você desestruturar o arcabouço e desfigurar. Ele tem as limitações, como você mesmo disse, ainda tem bastante questionamento de onde vai vir a receita para se manter a sustentabilidade desse arcabouço, mas eu acho que o que eu posso, a minha interpretação pelo menos, é que hoje, né, a gente está melhor do que a gente estava há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás. Então, eu entendo essa melhoria de outlook. A gente pode até questionar por que não foi feito antes, com as diversas reformas que foram feitas anteriormente, mas eu acho que, assim, tentando justificar um pouco, né, a gente passou por um período que veio a pandemia, muita incerteza, muito aumento de gastos, juros caiu, depois subiu, e agora a gente teve a turbulência pré-eleitoral, pós-eleitoral, e agora que a gente começa a ter uma certa estabilização do cenário que a gente consegue ver, assim, talvez tenha sido um pouco antecipado, mas eu consigo entender um pouco aí do racional dessa melhoria de outlook que o S&P publicou. Fechou. Ô Marcelo, uma pergunta, a gente já estava vendo aqui, relembrando até o grau de investimento, mas olhando as últimas mudanças de outlook, não necessariamente, pelo menos no curto prazo, uma agência segue a outra. Primeiro, acho que são 2 perguntas. É de se esperar que a gente veja Fitch, Moody's seguindo uma mudança talvez de outlook? E segundo, para o mercado, para quem está no mercado, esperando aqui uma teoria dos jogos, né? Esperando uma possível revisão das outras agências, é possível esperar que o mercado precifique, né, uma maior probabilidade de mudança de rating, né? Ou seja, vale a pena se posicionar para uma possível mudança de outlook pelas demais agências? Bom, vamos lá. A gente quer acreditar que as agências têm as metodologias delas, que são diferentes, né, de outlooks e de ratings, mas elas são diferentes a metodologia, mas os princípios onde elas apontam
são os mesmos, né? Então, como você disse, não é uma garantia de que as outras agências vão seguir, mas é uma indicação de que alguns parâmetros da economia melhoraram a ponto de uma das agências já ter essa melhoria de outlook. Talvez a gente tenha que esperar realmente ser aprovado no Senado, de ser sancionado, de você começar a definir aí os últimos parâmetros, se o Fundeb vai entrar, se o fundo do Distrito Federal, qual vai ser o orçamento para o ano que vem, se é a inflação, alguma coisa ou outra, para as outras agências virem, né? Mas eu acho que, pelo menos na minha opinião, o principal fator que você já tem agora é de você você eliminar um cenário de crescimento da dívida pública descontrolada. E eu acho que isso é um fator bem relevante, e eu não sei se o mercado vai precificar as outras agências vindo ou não, mas isso é um processo, né? Como você mesmo disse, todo mundo olhando no final da conta, a gente quer ver uma melhoria de rating, né? E é um processo, a primeira agência vem, se vier uma segunda, a probabilidade de uma melhoria de rating vai melhorando, o mercado tende a ir precificando. Tanto é que eu acho que esse movimento dos mercados que a gente viu aí nas últimas 2 semanas, tanto a bolsa, os juros, o próprio câmbio, já é um reflexo no mercado da melhoria de sentimento que a gente está vindo. Então, eu acho que seria natural o mercado começar a incorporar nas perspectivas uma melhoria macro, né, do cenário um pouco melhor. Até porque também, né, Marcelo, na esteira da revisão de outlook para o Brasil também veio uma série de empresas, né? Até mesmo Petrobras, Bradesco, BRF, companhias elétricas, enfim, uma série de empresas também tiveram essa revisão de outlook, e aí o que pode abrir uma perspectiva de maior investimento nelas também, maior procura, que acaba movimentando a Bolsa como um todo, né? Que geralmente a mudança de perspectiva do país automaticamente já traz a mudança de perspectiva de algumas empresas. Isso é natural. O que eu acho que o fato é que quando você tem esses ratings, na prática, você limita alguns fundos, alguns investidores de investir em alguns tipos de papéis, dependendo do rating. Então, por exemplo, o investment grade, obviamente, ele é o mais claro, que, poxa, se um determinado país ou uma determinada empresa não tem um rating, alguns fundos, alguns investidores não podem, por mandato dos fundos, né, eles não podem investir em algumas empresas. Então, quando você tem um outlook desse, né, sendo uma antecipação, uma melhoria de rating, você claramente começa a trazer, aumentar pelo menos o número de investidores que se qualificam para investir no Brasil. Esse é o primeiro passo para eles efetivamente investirem, né? Mas na hora que você começa a ter essa melhoria de outlook, potencialmente uma melhoria de rating, você já tem um número de investidores que podem investir no Brasil muito melhor, muito maior, né? Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu agora na minha cabeça. Eu nunca parei para pensar nisso. Se o Brasil ganhar rating, imagina que ganhou daqui a 2, 3 anos, tá? Y prazo, a gente foi para grau de investimento. Indo para grau de investimento, as ações que mais vão atrair num primeiro momento, ou que mais vai ter relatório falando delas para gringo, são ações que não possuem ADR, já que a ADR ele compra lá fora sem grau de investimento ou não, ou seriam as blue chips? É uma dúvida assim que isso aí surgiu. Não, vamos lá. Aí você entra na questão do veículo que os investidores vão usar para investir no Brasil, né? Tem muitos investidores lá fora que eles não têm veículo para investir aqui localmente, então eles têm que comprar ADR, né? E geralmente nesses movimentos, quando vem um investidor estrangeiro, as ADRs tendem a se beneficiar, primeiro pelo que você falou, é muito mais fácil para o investidor estrangeiro nos Estados Unidos comprar a própria ADR lá. Em termos burocráticos, ele já está lá com toda a estrutura dele. Muitos não têm veículo para investir no Brasil ou em outros países, mas isso é uma questão de tempo, tá? Ao longo do tempo, tende os próprios bancos oferecem estruturas de swap, que você não precisa necessariamente ter
trazer dinheiro para o Brasil, mas eu diria que no primeiro momento as empresas têm ADR, tendem a se beneficiar, mas eu não diria que isso estruturalmente seja verdade. Até é engraçado porque num movimento desse as empresas têm ADR, geralmente são empresas maiores, maior capitalização, empresas mais estáveis, mas num movimento desse as empresas mais alavancadas, né, com maior endividamento, são empresas menores, maior potencial de crescimento, que geralmente não têm ADR, é que tendem a ter uma valorização, se beneficiar mais, uma valorização maior, porque elas se beneficiam mais de uma queda do custo de capital, né? Então, eu diria que é uma questão de timing, de quem vai se beneficiar antes ou não, mas eu acredito que as ADRs tendem a se beneficiar sim. Fechou. Muito bom. O Marcelo, provavelmente um dos fatores que tem feito também essa melhora de ambiente foi a apresentação do PIB, né, do primeiro trimestre. E acho que a gente já comentou aqui, já estressou bastante aqui na BMC em relação à composição do PIB, o que fez o PIB subir. E tem alguns economistas esperando, até o Cabral aqui a gente apresentou, que a gente pode ter até uma recessão técnica ou um crescimento negativo no próximo trimestre, ou nos próximos trimestres, né? Será que, como até a gente viu na última mudança da S&P em termos de outlook, foi lá no dezembro de 2019, né? Mas não chegou-se a concluir numa mudança de rating, né? Será que daqui a um trimestre, 2 trimestres, né, a S&P pode voltar atrás ou pode deixar claro que não vai ter a mudança? Qual que é o próximo passo? Assim, quais seriam os argumentos? Né? Porque tivemos uma onda de otimismo reconhecido, né? E o PIB foi uma surpresa boa, que talvez justificasse uma parte aí dessa mudança de outlook, né? Mas daqui para frente talvez não tenhamos a totalidade no mesmo ritmo dessas notícias, até notícias que andem na contramão. No sentido assim, daqui a 6 meses, 1 ano, né, a S&P fala, não vou ter a mudança de rating, e aí jogar uma pressão aí para os mercados, né? Ou seja, o que pode acontecer já tendo possivelmente notícias não tão animadoras daqui para frente, né? Olhando particularmente para o PIB. Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer uma correção. Aí a minha opinião pessoal, não achei o PIB tão bom. O número em si foi bom, essa discussão que está aí no mercado foi puxada pela agricultura, serviço, indústria. Os outros setores não foram tão bons quanto o número deixa transparecer. Mas o que eu acho que está se formando, né, apesar da perspectiva, como você falou, puxa, parece que podemos até ter uma recessão, ou a atividade não vai ser tão boa daqui para frente como foi o primeiro trimestre, realmente você está vendo uma queda da inflação, né? E aí, com consequente, o mercado já está precificando aí cortes de juros, e isso deve trazer um impulso adicional para o PIB vindo para frente. Eu estou fazendo aqui, não esqueci da sua pergunta, como é que isso vai afetar o S&P, né? Então, e aí você, o risco positivo aqui, né, de você conseguir entrar num ciclo virtuoso, né? Você, apesar da atividade estar desacelerando, mas se você realmente tiver esse corte de juros que o mercado está precificando já para o segundo semestre, e você conseguir baixar o custo de capital das empresas, aumentar a renda disponível da população, já com uma inflação mais baixa, as empresas voltam a investir, e isso, aí você aumenta a arrecadação, você aumenta melhora o fiscal do governo, aí se concretiza uma melhoria de rating, né? Então, de novo, essa é uma mudança de outlook, você tem aqui um cenário mais positivo do que era anteriormente. Como você disse, não tem garantia nenhuma que vai melhorar, mas as perspectivas, todo esse rally que a gente está vendo aí no mercado nos últimos dias, é exatamente no aumento de probabilidade de a gente entrar num ciclo mais virtuoso daqui para frente, com essa queda de juros e melhoria de atividade. Então, eu diria que esse movimento aí do S&P de melhoria de outlook é exatamente porque, puxa, a gente consegue hoje olhar e falar assim, poxa, esse é um cenário razoável de se ver daqui para frente, um cenário melhor do que a gente conseguia ver há 6 meses atrás. Maravilha. Ô Marcelo, ainda agora passando um pouquinho mais do macro pro micro, né? A gente vê que toda essa melhora de ambiente, claro, pode também trazer uma melhora de percepção
em várias companhias, né? Quando a gente fala, de repente, na expectativa de uma queda de juros, a gente vê empresas de varejo desempenhando muito bem, empresas de construção, enfim. Como que está a sua perspectiva para setores mais sensíveis ou mais expostos a esse ambiente, né, aqui no Brasil? Porque se a gente tem uma melhora numa perspectiva no PIB, se a gente tem uma melhora, até algumas reformas ali, né, alguns projetos como Minha Casa Minha Vida, que foi passado agora pelo Congresso novamente, né, essa ratificação do projeto da Minha Casa Minha Vida. Tem também toda essa situação envolvendo Selic. Enfim, como que está a sua percepção desse ambiente macro indo para o micro, né? Essas empresas aí, elas tendem a ter um desempenho melhor, elas tendem a voltar a desempenhar de uma forma mais interessante assim para o investidor, ou ainda meio compasso de espera? Embora que a gente viu algumas delas desempenhando bem, né? Tendo bons crescimentos aí nos últimos tempos também. Então, acho que você levantou aí exatamente um setor que ele é um dos setores mais afetados por taxa de juros, no setor de construção civil. E quando a gente olha na bolsa, a gente divide o setor de construção civil pelas construtoras para a população de mais baixa renda, de média e alta renda. O de baixa renda já vinha performando bem. Ele é um setor menos sensível à taxa de juros, porque a decisão de compra tem menos a ver com juros, né? Você tem já uma série de subsídios, depende muito mais de políticas públicas, de quanto vai ser o subsídio para baixa renda. Os juros é praticamente tabelado, então o movimento de juros de mercado ele afeta menos o setor de construção para baixa renda. Mas como o governo ele já vinha isso desde o ano passado, né? Antes das eleições eles já tinham feito algumas revisões aí dos critérios do FGTS, agora passou no Senado, se não me engano ontem, mais algumas revisões no programa Minha Casa Minha Vida. Eles estão querendo aumentar o número de anos do financiamento, aumentar o preço do que os imóveis se qualificam, aumentar o limite de renda para mais pessoas se qualificar para o programa. Então isso, como vocês dizem, do aspecto micro, né, do aspecto de regulatório, provavelmente dito, isso ajudou muito o setor de consultoras de baixa renda, tiveram uma performance muito boa nos últimos dias, mas ao mesmo tempo, né, os juros, a queda da Selic, apesar do setor de construção de média e alta renda, quando você olha os números propriamente ditos, você não vê nenhuma melhoria no curto prazo. Você olha o desempenho das ações aí nos últimos 45 dias, quando se começou a precificar a queda mais relevante do Selic já por segundo semestre, as ações já andaram muito bem. O mercado se antecipa, né? Porque na hora que o mercado vê a curva de juros para frente caindo, ela sabe que isso vai melhorar o poder de compra da população, as construtoras vão poder, o crédito para a população, então você já vai começar, o mercado já antecipa novos projetos vão vir, as construtoras vão lançar novos projetos, então as ações, mesmo das construtoras de média e alta renda já andaram bastante, mas então, o mercado já se antecipou. Então o mercado foi até um nível que ele se antecipa e agora é esperar as empresas começarem a efetivamente mostrar isso no número, né? A gente vai começar a ver lançamento de projetos aí nos próximos trimestres, velocidade de vendas maior, aí compra de terreno, capex maior, mas isso, o setor de construção civil é um setor bastante sensível a juros, sim, já começou a performar de acordo com o fechamento da curva de juros. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você também acompanha a Cyrela, certo? Sim. Cyrela, para mim, é o famoso ESG, tem que ver como é que é a governança. Porque rola uma briga de sócio ali interna, que é uma coisa... O case é interessante, mas eu não sei como é que é o dia a dia da empresa. Eu juro que eu queria ir numa assembleia da Cyrela para ver como é que funciona. Então, essa parte de governança que rola muita discussão entre sócios, não atrapalharia na hora de escolher uma empresa? Só uma curiosidade ou não, por favor? Eu diria que para a gente aqui não só atrapalharia, como ele é um dos critérios mais relevantes que a gente tem para o nosso processo de decisão de escolha de empresa. A gente olha muito quem são os sócios, qual o track record, de onde eles vieram, o que eles
fizeram nos últimos anos, como é que eles se comportaram nos últimos ciclos mais difíceis, agora o setor de construção civil especificamente, né? Você vê que tem muita empresa de construção civil que não consegue completar um ciclo, né? Ela não consegue passar por um ciclo de baixa. A gente analisa bem de perto a governança corporativa, não só da Cyrela, mas de todas as empresas. A Cyrela, eu diria que no setor de construção civil, eu diria que até na Bolsa, é uma empresa que tem uma governança muito boa, tá? Ela tem lá o quadro societário dela, a diferença entre os acionistas, como qualquer outra empresa. A gente, de novo, é importante, por isso que assim, os cabelos brancos ajudam um pouco. Você já viu como eles se comportaram outras vezes, como é que a empresa toma decisão de alocação de capital. Desavença existe em qualquer lugar, em qualquer empresa, não é só a Cyrela, todas as empresas você tem diferença de opinião, a gente vê como é que essas empresas lidam com essa diferença de opinião. A Cyrela, eu diria que no aspecto de governança corporativa, não tem nenhum ponto de atenção que a gente fica muito preocupado, não. Eu acho que conflitos de interesse são coisas que a gente olha bem de perto, remuneração, como é que tanto o conselho como a diretoria é remunerado, que tipo de remuneração, quanto de remuneração, e isso não acho que na Cyrela especificamente seja ponto de atenção, não. Esse é um papel que a gente tem dentro das consultoras e, em termos de governança, uma nota bem alta. O Marcelo, você sabe que todo analista, estrategista, gestor aqui sempre tem que terminar deixando um call aqui, né? E aquela pergunta, a Bolsa já subiu de 100 para 120 mil pontos, tivemos ações subindo 20%, 30%, 50%, e até enviesando um pouco a resposta. Hoje saíram dados de serviços que já começam a pegar o segundo trimestre, talvez os balanços corporativos do segundo trimestre tenham uma sazonalidade um pouco mais fraca, enfim, tem alguns efeitos mais fracos. E aquela pergunta, Marcelo, eu estou chegando agora na Bolsa, né? Vi o S&P revisando o Outlook, enfim, me falaram que a Bolsa está indo bem. É hora de comprar, é hora de entrar. Tem o lado dos múltiplos, valuation parece ainda estar descontado, mas sempre aquela sensação, né? Chegando atrasado, como é que recado que você deixa aí como gestor de equity? Bom, eu acho que, primeiro, como gestor de equity, sempre falo de diversificação é muito importante. E diversificação quer dizer, você sempre tem que ter um pouco do seu portfólio em bolsa. Porque a bolsa, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, estava lá nos 100 mil pontos, ninguém queria comprar. Agora está 120, querem comprar, né? Então, é muito difícil você saber fazer esse market timing, mas você sempre tem que ter um pouco de alocação em bolsa. Eu acho que esse primeiro rally já veio, mas como eu disse, se a gente realmente entrar nesse ciclo virtuoso de corte de juros, inflação baixa, corte de juros, volta da atividade, a gente vai ver aí empresas os lucros das empresas crescendo, custo de capital menor, e eu acho que está na hora, se você começar se você já não tem, colocar parte do seu patrimônio em bolsa, se você tem um apetite de risco um pouco maior, aumentar, e eu acho que a gente vai ter alguns meses positivos aí para frente, né? Sempre lembrando que o quanto você vai alocar em bolsa tem que ter a ver com o quanto você está disposto a perder, porque não tem garantia de retorno nenhum. E se a bolsa cair do mesmo jeito que ela subiu 8%, ela pode cair 10%. Se você não está em um mês, né? Se você não tem o poder para ter uma volatilidade dessa, você tem que diminuir sua posição até que te dê o conforto para aguentar a volatilidade. Marcelo, uma última pergunta, aproveitando um bate-bola super rápido. A gente teve mudança de governo e um assunto que a gente discutiu muito em novembro, dezembro, foi empresas estatais, né? Voltamos àquele tema, né? Não compro mais, não faz sentido, não vou tomar esse risco, né? E aí as duas, vou exagerar aqui, tá? Mas uma das duas melhores performances desse ano, Petrobras e Banco do Brasil de novo, né? O que fazer, né, como gestor? Você fala, não vou querer assumir esse risco, mas tudo está subindo, não, eu vou junto, como está subindo, eu preciso acompanhar. Como é que é a decisão do gestor olhando esses dois principais fatores, né? Assim, os fundamentos parecem continuar bons, mas é aquela percepção de que em algum momento pode acontecer algum contágio.
Eu vou dividir aqui, eu vou até puxar o gancho da pergunta da Cirela. Eu diria que hoje essas duas empresas têm uma governança muito mais sólida do que tinha no passado, e, de novo, a gente está acostumado de intervenções grandes dentro das empresas. Nos últimos anos, eu diria que nos últimos 6, 7 anos, melhorou-se muito a governança dessas empresas. Então, hoje, a interferência do governo sobre essas empresas é muito menor do que era no passado. A gente tem Petrobras, tem Banco do Brasil na carteira, estamos satisfeitos, nunca esquecemos, obviamente, do risco de governança, mas a gente tem bem mais conforto do que no passado de interferências no governo, no negócio propriamente dito, né? Então, eu acho que como gestor a gente tem que, a governança é um dos aspectos que a gente usa para tomar decisão, a gente hoje tem mais conforto em relação a isso, então eu acho que nós como investidores, por exemplo, hoje o Petrobras, o que olha é o preço do petróleo, né? Poxa, hoje já saiu aí mais um corte no preço dos combustíveis, a gente está vendo o câmbio para baixo, a gente está vendo o preço do petróleo já nos 70 e pouco, isso é preço do combustível para baixo, né? A governança está aí e a gente, é óbvio que como acionista de Petrobras, olha o preço do petróleo do combustível para baixo, eu acho ruim, mas tem uma governança, ele não simplesmente fala, vou baixar porque eu quero baixar a inflação, não, o preço do petróleo caindo, o preço do câmbio voltando, tem que cortar o combustível mesmo. Isso me dá até mais conforto que a governança está funcionando. Mesma coisa com o Banco do Brasil, né? A gente sabe que existe influências, mas o nosso trabalho é exatamente entender como as decisões são tomadas lá dentro. Então, o Banco do Brasil tem entregue resultados muito bons, muito, assim, uma melhoria espetacular de lucratividade do banco, né? E você olha em relação aos outros bancos privados, o múltiplo que ele está tradando, ele tem um desconto, então a gente está lá, a gente gosta, mas a gente não esquece, são empresas estatais e estão sujeitas à interferência do governo. Meu único medo da Petrobras é Alexandre Silveira. O bom de a gente estar no mercado líquido que a gente pode vender as ações em qualquer momento. Por enquanto, eu diria que isso, de novo, é o meu dia a dia, o meu trabalho, é exatamente medir riscos. Tem o Alexandre Silveira, tem o dividendo da Petrobras 40%, 50% ao ano. Eu tenho que pesar e saber se eu quero garantir o dividendo, eu tenho medo da interferência do governo. E eu também tenho medo, tá? Mas aqui a gente tem que tomar decisão, então a gente tem na carteira hoje. Maravilha. Amanhã, hoje a gente tem. Marcelo, quero agradecer sua participação, muito obrigado, até uma próxima, um abraço para você. Obrigado pelo convite, até a próxima. E volte com certeza, foi muito boa a conversa. É isso aí, o Marcelo Nantes, que é gestor da Asa Investments aqui com a gente, muito bom o papo. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua batendo esse papo, continua trazendo aqui os principais movimentos do mercado financeiro e mais conversa aqui com o Saravalli e com o Cabral. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama.
BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da BMC News, trazendo os principais destaques, as principais movimentações do mercado financeiro nessa quinta-feira, 3h35 agora. Pois é, falando em Banco do Brasil, R$ 50,05, bateu R$ 50. Para quem não acreditava, nunca critiquei, chegou R$ 50, mais um recorde histórico, mais um all-time high, é só para variar, né? Acho que é dia após dia. Marcos Saravalli, Banco do Brasil deixou os pares privados para trás, hein? Inclusive, essa é uma das argumentações do Bank of America para elevar preço-alvo para R$ 62. Falou que nos últimos resultados, inclusive, os números vieram melhores do que os pares privados e que governança está em dia, está ok, subiu bem no ano e que dali para cima vai continuar esse movimento. Interessante, hein? A gente falava dessa questão de governança e Banco do Brasil não dá margem para questionamentos. Segue intacto. Inclusive, esse era um dos meus argumentos, porque sempre quando a gente passa uma recomendação, a gente passa uma recomendação relativa também. Então, a gente pega os 4 bancos, são todos eles muito líquidos, a gente consegue fazer negociação. Eu sempre passei essa recomendação relativa. O meu pessimismo não é nada particular com o Bradesco, né, individualmente. Quando a gente olha no relativo, você fala, se eu tenho um banco negociando com maior desconto do que o Bradesco, né, eu vou olhar, justificar, entender por que ele está sendo negociado com maior desconto. Né? Quando tem um banco que é negociado com desconto maior do que o Bradesco, só que a rentabilidade dele é comparável ao Banco Itaú, né, ou até mesmo maior, mas ainda negociado com muito desconto em relação ao valor patrimonial, olhando só para essas duas variáveis e numa fotografia simples, eu começo a ver realmente um desconto, uma oportunidade relativa. Por isso que a gente continua recomendando ainda muito esse long short, né? Continuar que a gente diz long short institucional. Né? Ficar comprado no Banco do Brasil é arriscado, mas o desconto me parece excessivo pelo ROI, pela rentabilidade, como o Marcelo estava falando também, como essa blindagem em relação à governança e à própria execução do banco. Até o momento nada foi falado de exagero em relação ao banco até esse momento. Então, continuamos olhando como esse par, esse long short, preferindo, né, o Banco do Brasil e o Itaú, mas principalmente o Banco do Brasil, em detrimento de Bradesco e Santander. Até vem o caso do STF agora, né, que ainda não tem uma definição, um impacto ainda, né, está sendo medido, enfim, outros pontos, mas o Santander pode ser bastante impactado nesse resultado do segundo trimestre. Então tem essa soma de fatores. E Felipe, só vou aproveitar aqui, aproveitar o espaço também, passar uma informação que eu fiquei devendo no primeiro bloco, que são as 2 parcelas de pagamento de dividendos da Petrobras. Ficou ex na segunda-feira, então se você comprou na terça em diante não tem mais direito. Eram R$1,89, quase R$2 de dividendos, R$1,89 quebrados, né? E eles vão ser pagos em 2 parcelas. Quando você vai receber? Você vai receber dia 18 de agosto e dia 20 de setembro. Serão os 2 dias, aproximadamente metade, cerca de 94 centavos nessas 2 distribuições. Ou seja, R$1,89 recebe metade em agosto, 18 de agosto, e metade dia 20 de setembro, para quem tinha até segunda-feira essas ações. Meu irmão, só contar uma história rápida. Iguatemi, anúncio de pagamento de dividendos de Iguatemi. Eu falei, porra, maneiro, maluco. Meu irmão, vai pagar em 5 vezes. Falei, Iguatemi, que é? A prestação, 5 não, 4. Aí já pagou uma, ontem, pagou uma lá atrás, acho que caiu uma ontem e tem mais 2 pra frente. Pagou em 4 vezes, chegou lá em 4 vezes sem juros, pode ser? Aí pá, vai pagar em 4. Parcelado. Pô, eu fiquei todo animado porque o dividendo foi bom. 4 vezes, falei, qual é a graça, meu irmão? O bom de pagar parcelado é que a vista tem desconto, né? Então, você ganha mais ao longo do tempo. Sei lá, eu sei dizer que, sabe assim, vem, pô, maneiro, murchei. Murchou?
Falei, tá bom, Mas né? Petrobras teve isso também, né? Ia ter o dividendo, aí o governo falou, não, segura até dezembro, só pra gente fazer umas continhas aqui e tal. E sabia que tem muito investidor, pessoa física, preferindo, né? Elogiando. O quê? Por incrível que pareça, receber picotado. Tem aquela sensação de falar, nossa, esse mês recebi. Toda hora, todo mês. Esse mês recebi de novo. Esse mês recebi. Porque virou o vício de fundo imobiliário, né? Transformar as ações em um fundo imobiliário, receber todo mês esse pagamento. As minhas filhas se amarram. Pai, hoje eu ganhei 1,40. 1,40 já é muito, porque você não é Itaúsa, deve ser outra ação. Não, é fundo imobiliário. Pai, eu ganhei 1,40, não tem... Claro que tô começando a ter noção, mas não tem noção total. Sabe que já não compra muita coisa. Mas ela compra o lanche na escola? Elas? O quê? Elas compram um lanche à tarde? Segunda a quinta leva de casa. Sexta-feira o suco leva de casa. Que a gente fala, porra, suco é suco em qualquer lugar. Suco industrializado é suco industrializado em qualquer lugar. Aí o salgado e algum doce compra da sexta. Compra só com os dividendos. Não, em 40 não dá, mano. Em 40 não dá. Sem chance. Depende do tamanho do lote. O Alexandre Cabral, tem uma pergunta aqui para você, até porque você é parte interessada nesse processo. Oi está recuando nessa quinta-feira depois de apresentar zilhão de prejuízo, de forma bastante atrasada, diga-se de passagem, o balanço do primeiro trimestre, considerado fraco aí pelo mercado. Mais de 1 bi de... A minha dúvida prejuízo. fica, meu irmão, ela tem que ter um fluxo de caixa animal ou senão já acabou o dinheiro. Como é que ela perde? Ela perdeu 1 bilhão... Cadê? Eu sou velho, né? Tá anotado aqui em algum lugar. Se não me engano. Se tiver aí, rápido pode falar. Prejuízo 1,267. 1 milhão 267, 1 bilhão e 267 milhões e 90 dias. Aonde ela ainda tem caixa, mano? Eu ainda tenho essa dúvida. Aonde ela ainda tem caixa para conseguir perder? Jogou fora, 1 bilhão e 300. Engraçado. Ela tem fluxo de caixa, o fluxo faz a empresa rodar, mas eu não sei nem se a Oi tem fluxo de caixa ainda. O engraçado é que ela deu 1,6 bi de lucro no primeiro TRI de 2022. E agora 1,2 exatamente igual. Bi de prejuízo. R$1,04. Então quer dizer que eu estou perdendo 48% mais ou menos da minha grana. Tinha aplicado 200 conto, estou com 104. Qual? Tomou um prejuízo de 40%? É, quase 50%, né? Que eu não veio de 200 para 100. Então 48%. 1,04 eu tenho... Agora são 100 quantidades, 104 ou 103 reais. Caramba, maluco. E eu fico imaginando, desconsiderando a situação da RJ, se essa companhia, se a Oi precisasse fazer aumento de capital, né? Quem você acompanharia? Não. Faria aumento de capital? Nem pensar. Nunca. Jamais. Imagina encontrar... Vamos fazer essa enquete, Felipe. Se você é acionista de Oi, você faria aumento de capital em Oi? Não? Eu me lembro que eu fiz uma live com Caute, que eu meti o pau na Oi, isso ali no comecinho do Covid. Meu irmão, uma seita me descobriu nas redes sociais. Os caras me perturbaram no Instagram, os caras me perturbavam no YouTube, eu fazia live, eles viam. Eu quero saber onde é que estão todos eles. Estão? Onde? Todos. Eu falei, eu não tô agorando a ação, mas olha o case, é uma droga, meu irmão. Ela já nasceu errada, a origem lá no BNDES, lá atrás, ela já foi errada. É o case, não tenho nada contra ele para quem quer ganhar dinheiro, parabéns. Mas eu falo, o case é ruim. Meu irmão, mas me perturbava em tudo quanto é lugar. Eu nunca mais vi ninguém. Pelo menos não me perturbam, se ainda estiver por aí. O Cabral, você comprou as ações da Oi só para poder falar mal? Cabral? Só. Para poder falar mal como sócio. Agora, se falar mal, eu tenho também essa empresa. Gastei 200 conto. Agora eu tô com 104. Eu ganhei R$1 a mais. Tá com 103. Viu? Então eu tenho para poder falar mal mesmo. Pô. E eu tô quase comprando 10 quantidades de IRB para poder também falar. Porque a IRB tá 20 e pouco, não tá? 30 reais? Quanto a IRB? Tá
Não, R$38. Então, subindo aí 0,76 agora. Se eu comprar 10, dá 380. 15, 16 ações. Para dar... Não, 380 é muito dinheiro para aplicar em IRB. Tem que comprar mais 6 ações, assim, para poder dar 200 conto. 6 ações. Você vai pagar mais de... 200 continho, só para dizer que tem. Comboio aqui é skin the game, comboio do pó da veia, mano. Tá pensando que cria o ETF pobre 11 e não tem os ativos? Eu tenho os ativos de pobre 11, mano. Tem uma dúvida aí, alguns questionamentos que têm sido feitos, porque é o seguinte, a gente estava falando a respeito dessa movimentação da política monetária em todo o mundo, ontem Estados Unidos, hoje Banco Central Europeu, e aí tem esse componente da elevação da Outlook do Brasil e a possibilidade da semana que vem a gente ter alguma surpresa. Isso mexe com a expectativa de Copom semana que vem ou não? Número não, mas texto pode mudar. A número não. Acho que ele não muda, continua a 3,75, mas ele pode tirar parte do quem sabe eu subo mesmo que remoto. Ele pode falar, poxa, alguns números para confirmar começa a cair. A única coisa que me deixou um pouquinho um pé atrás foi no dia que ele encontrou a Trajano, que ele falou que ele agora está curioso para saber sobre detalhes da reforma tributária. Que ele até então ele não falava nada, era só arcabouço, arcabouço, arcabouço. Aí no dia que ele encontrou a Trajano, ele falou, olha, quero entender um pouquinho melhor a reforma tributária para ver se é inflacionária ou não. Então não sei se esse vai ser mais um motivo para jogar a curva, mas manter 375 durante um bom tempo. Porque ele não falava disso no discurso, pelo menos eu não lembro. E até somando um papo que a gente teve aqui, hoje teve até a apresentação, eu estava falando com o Marcelo, em relação ao economista da MB Associado, o Sérgio Vale, ele deu um depoimento na mídia, falando que a gente pode ter um segundo trimestre negativo no PIB. E talvez até com os dados de serviços de hoje, talvez comece a incluir esse discurso, né, no comunicado, porque acho que também tem aquela preocupação, tudo bem, não é responsabilidade dele, diferentemente do Powell, mas do Banco Central americano. Mas também ele não quer ficar com a culpa de jogar uma economia mais fraca. Então ele começa talvez a incluir os últimos dados de atividade e começa a sinalizar talvez... Mas você viu o serviço aberto? O serviço para a família subiu. Que ele que está sendo inflacionário no IPCA. Então eu não sei até quando vai pesar o resultado de hoje na decisão do RCN lá, do Roberto. Porque o serviço de família subiu 1,2, se eu não me engano. Eu não tenho de qual agora aqui. E esse está sendo o chato calo do IPCA. Então, não sei se, mesmo com queda de atividade, está sendo a queda de atividade que não tá, porque pode não ajudar a segurar a inflação, porque a família está forte. Forte que eu digo, 1,2 não é nada para se comemorar, mas não é uma coisa draga, entendeu? Isso que eu acho que é o detalhe que eu não sei se ele vai considerar 1,6 de queda como todo ou que atrapalha o IPCA, que esse é 1,2 de alta. Certo? Certíssimo. Só reforçando a visão aqui que acho que o consenso, e até olhando para as empresas, a gente tem conversado muito com as empresas de capital aberto sobretudo, e o segundo trimestre tende a ser várias empresas, mas a gente tem uma base mais forte, né? Então, na comparação, ela tende a ser o delta ele tende a ser negativo, de diversas empresas de capital aberto também. Então, deixo esse alerta já antes que a Trajano ou outros liguem aqui para nós, falam assim, pô, vocês estão falando do nosso número, é por conta de uma base forte, de algumas empresas. A base é alta. Quando compara com o trimestre anterior ou com o trimestre do ano passado. Então, o delta, a leitura da variação pode ser negativa, olhando para o PIB e olhando para um olhar pelo resultado das empresas. Agora, como o Cabral falou, que talvez não número, mas texto sim, e mudança de texto mexe com o mercado, de repente? Alguém comprar mais ação agora, esperando alguma coisa na quarta-feira, ou segurar um pouco a ação, esperando quarta-feira para fazer um movimento, mexe com essas expectativas também? Não de número, mas o texto, Sarravalli? Com certeza, eu acho que mexe sim, mas uma provocação que eu fiz hoje no Twitter pela manhã
é que já a gente vai ter mudanças aí, né, no Banco Central e vão coincidir, né? Talvez a gente tenha mudança ali na política monetária com mudanças do Banco Central. Mas com certeza o mercado deve reagir já à mudança talvez de postura dessa sinalização. Espero que o mercado reaja bem, não à decisão em si, mas principalmente ao comunicado. Se vier um comunicado mais leve, né? Mais dovish, o mercado tende a receber bem. Eu estou olhando um pouco para essa atividade um pouco mais fraca. A grande dúvida é se já não está no preço que ele vai tirar a possibilidade de alta e já vai relaxar no comunicado. Se já não está embutido. Então o comunicado vai ser, ok, eu já sabia. Não sei, eu não sei dizer se já está ainda. Acho que eu tenho que esperar mais, pensar melhor isso. Surgiu essa ideia agora aqui, se já está a bolsa agora já está um comunicado mais leve para a queda, já que está no DI tão forte essa queda, entendeu? Essas altas recentes já precificaram, é isso? Isso, agora, a bolsa subiu 6, 7, 8 dias aí seguidos, se já não está aquele papo, o Banco Central vai relaxar, a partir de agosto cai. Eu juro que eu não sei se o comunicado na quarta noite, você vai fazer tanto preço na quinta, que já estar no preço desde hoje. Pode ser até realização. Sei lá, não sei. Tem que pensar melhor aí. Pode ser um movimento aí. O famoso pode ser que sim, pode ser que não. O mais provável é o quem sabe. Essa é a dúvida. Grande dúvida. Bom, a gente já está quase indo para o final aqui. Queria só pedir para vocês deixarem as perspectivas para esta quinta-feira, deixar as considerações finais para essa quinta-feira. Como que vocês deixariam aí de sugestão ou de alerta para os nossos telespectadores no dia de hoje? Cabral, vamos começar contigo? O que você pode dizer aí? Até eu acho que vale a pena, em todo esse cenário a gente falando, você comentou mais cedo sobre leilão e a entrada de gringo, acho que pode ir por esse caminho aí, se for. O leilão foi bom hoje, para variar todos os 5 títulos, 4 títulos, com a menor taxa desde 2021. Então, são 2 de gringo e 3 de não gringo. Os 2 de gringo, que é a NTNF, taxa muito baixa, com volume razoável, quase 2 bi. E a LTN abriu 25 de July 26, com taxa menor da história de emissão de um título, não obrigatoriamente de mercado secundário, com volume de 8 bi. Aí o volume não foi tão alto, o Tesouro pegou muito pesado em abril, em maio e junho em volume. Então eu acho que o mercado já está inchado de papel, entendeu? Então, como já está inchado de papel, ele reduziu, não porque é crise, reduziu porque tem muita gente já com papel na mão. Se ele botasse mais, aí o mercado ia pedir mais prêmio, podia estragar a tendência que ele está tendo de captação em baixo. Então foi muito bom o leilão, tanto os 2 prés, o com e o sem cupom. Foi assim, bem interessante. E para terminar também, disputa acirrada de S&P 500, SPY e EWZ, nosso índice em dólar desse ano. Estão ali pau a pau, mas o Brasil está na frente nesse ano de 2020, acumulado no ano, em dólar, né? Vamos disputando. Eu sou mais Brasil. Você é mais Brasil ou você é mais S&P? Eu sou mais Brasil. Ah, não, em dólar não. Em dólar. S&P 500 e EWZ. Tudo home bias aí. Aqui sempre, né? Sempre apesar disso tudo, se vocês forem ver a minha planilha atualmente, é assim, a S&P, Petax, para poder saber o fluxo em dólar, a Data e Mengão, porque é só ganho, é só vitória. Então, como é só vitória, em vez de eu botar Ibovespa, eu botei Mengão. Eu até confiava nas planilhas do Cabral, depois de eu ver essa, não mais. Então é só vitória. Então, se vocês forem lá assistir minha live hoje, você vai ver esse Mengão no topo da planilha. O problema desse cronômetro é isso, ele começa a ficar alucinado que tá chegando no final do programa. Tá aqui desde de manhã, tá aqui desde 11 horas da manhã, ainda vai gravar o negócio, você já começa a viajar, né? E só para informar, você falou, né, o Saravalli, que é mais Brasil, também mais Brasil, mais real, né?
que baixou dos 4,80, 4,79 agora. Eita, nós. Põe na conta. A gente já está no patamar do dólar lá de 2019. Já tem gente falando, a gente vai regredir mais um ano. Não, 19 não. 19. Já Pô, o dólar antes da crise era 3 e pouco. Já chegamos em 19 e daqui a pouco chega... Só se de 19 para 20 o real valorizou. Chega em 18, que é, pelo que eu vi aqui, é 4 e... Porque o real Agora, cadê onde eu estava olhando? Em 19 era 3,60, 3,70 antes da crise, antes do Covid. Aqui, é que meu amigo tá pensando aqui, né? Não, ó, julho de 2019, 4,80 por aí. E fevereiro de 20, antes da crise? Fevereiro de 20... não, 5, 4 e pouco. Não é. O gráfico que eu vi aqui dá 4,90. Não. Quase R$5.